Olá, tudo bem? Eu sou a Poliana de Matos Vecchio e eu trabalho no Cefet-MG desde 2010, no Campus 1. Eu sou secretária executiva do Departamento de Linguagem e Tecnologia, que é o departamento que congrega os professores de língua portuguesa, de línguas estrangeiras, de literatura e de edição. Eu sou formada em letras pela UFMG, tenho mestrado em estudos de linguagem pelo Cefet-MG, pelo Pós-Ling, e onde eu também curso atualmente doutorado. E eu também estudei no Cefet na minha adolescência. Eu fiz o curso de turismo, que hoje em dia se chama curso de hospedagem, e eu me formei em 2001. Mas hoje eu não vim falar para você sobre essa carreira minha como secretária executiva, não. Eu fui convidada para participar desse projeto, Palavra de Escritor, da Biblioteca do Campus 1. Eu queria falar para vocês sobre essa minha carreira paralela, que é a minha carreira de escritora. Para começar, eu preciso falar sobre meu nome, Poliana, que não é um Poliana comum, né? É um Poliana com 2 L's, 2 N's e Y, né? Que é igual ao livro que meu pai leu quando minha mãe estava grávida de mim, o livro Poliana, da Eleanor Porter, e ele decidiu que eu ia ter esse nome em homenagem à protagonista do livro. Então eu costumo brincar que mesmo que eu não quisesse, eu seria encaminhada por esse mundo da literatura, porque mesmo antes de eu nascer, os livros já acompanhavam a minha vida. Então eu vou contar hoje um pouquinho dessa história para vocês, de como que os livros entraram para a minha vida e como que é um pouquinho a minha trajetória como escritora. Então vamos começar um pouquinho com a infância. Eu sempre gostei de ler e de escrever, desde muito pequena. E eu não sei muito contar de onde que eu fui incentivada a ler e escrever, não. Porque meus pais, eles não têm uma escolaridade muito alta. Então, dentro de casa, o incentivo à leitura e à escrita não eram muito grandes. Mas, por outro lado, meus pais, eles veneravam a escola. Como eles não tinham tido a oportunidade de estudar, eles achavam que os filhos tinham um privilégio de estudar. Então, lá em casa, escola sempre foi muito levada a sério. A gente não era autorizada a repetir de ano, a ficar de recuperação. Então, a gente sempre levou a escola muito a sério. E eu acabei introjetando essa concepção de escola como um lugar muito sério, e eu sempre levei a escola muito a sério. Então, eu adorava, por exemplo, na escola, quando os professores mandavam fazer algum trabalho diferente, alguma coisa mais elaborada, que tivesse que ter criatividade. Então eu entrava naquilo ali e acabava exercendo um pouco dessa coisa de autor, né? De autoria. Bom, eu lembro, por exemplo, que quando eu estava na 4ª série, no ano de 1994, houve um concurso de redação na escola, uma escola pública estadual, no bairro Barreiro, em Belo Horizonte, onde eu cresci. E aí, era 1994, então a seleção tinha acabado de ser tetracampeã, tinha tido há pouco tempo a eleição para presidente, o Plano Real tinha acabado de ser implantado, né? O impeachment do Collor tinha pouquíssimo tempo que tinha acontecido. Então, naquela minha cabecinha ali, de 10 anos de idade, eu peguei tudo aquilo que eu via nos jornais, via as pessoas conversando, mas não entendia direito, e coloquei no meu texto, né, que era o tema sobre o Brasil, e eu acho que deu certo, porque eu acabei ganhando o primeiro prêmio e eu fiquei muito feliz de ganhar aquele concurso de redação. E até hoje eu guardo aquele texto com a letra assim, até ainda meio garranchada, de criança, mas que fez eu ter aquele primeiro prêmio literário lá aos 10 anos. Eu guardo esse texto num baú de memória. Aí surgiu a adolescência, e eu lembro que eu ainda gostava muito de trabalhos na escola, quando pedia, por exemplo, para apresentar trabalho. Eu nunca fui muito tímida, então eu gostava de apresentar. Quando fazia alguma coisa criativa, algum projeto, eu sempre engajava naquilo. Eu lembro, por exemplo, na 8ª série, que houve uma simulação de eleição na escola. E aí eu fui candidata a presidente. E aí a gente fez uma campanha, né? Eu e a minha turma, e eu acabei ganhando, né? Na verdade,
quase todo mundo do partido que a gente simulou ganhou, porque a gente se engajou mesmo, fez horário político, fez santinho, meio que do nosso jeito, e foi muito bom. Depois eu passei a estudar no Cefet, e foi um divisor de águas, claro, na minha vida, porque eu sempre fui um pouco diferente na escola pública, né? Sempre fui mais, assim, com vontade de ler, com vontade de estudar, embora eu não fosse uma aluna muito bem comportada em termos acadêmicos, eu sempre chamei um pouco a atenção, sempre gostei muito de ler. Então, nas matérias humanas, história, geografia, português, eu sempre chamava um pouquinho a atenção. E aí eu fui para o Cefet e foi muito bom, porque eu encontrei pessoas como eu lá, né? Então eu me vi espelhada de alguma maneira e comecei ali um processo de intelectualização. E na época do Cefet aconteceram muitas coisas, participei do movimento estudantil, do Grêmio, mas uma coisa que foi decisiva na época do Cefet para eu seguir nessa trajetória de escritora foi que eu comecei ao mesmo tempo a frequentar a biblioteca pública da Praça da Liberdade. Então eu ia nessa biblioteca mais ou menos de 15 em 15 dias, porque vocês têm muito privilégio de ter essa biblioteca grande do Cefet como a gente tem hoje. Mas naquela época ela era pequenininha. Então os meus desejos por leitura, eles não eram satisfeitos pelo que tinha na biblioteca do Cefet. Então eu ia lá para a Praça da Liberdade, pegava ônibus, ia para lá e frequentava aquela biblioteca e pegava ali romances, lia muita antologia de crônicas, né, do Fernando Sabino, do Enfio, do Rubem Braga, lia contos da Clarice Lispector, da Lígia Fagundes Telles, lia muito mesmo. Então isso foi formando ali o meu arcabouço de coisas que eu tinha de leitura, né? E aí eu comecei a ver que eu podia, de certa maneira, ser escritora se eu começasse a ler muito e escrever também aquilo que eu pensava. Mas até então eu não tinha um gênero, eu não sabia se eu escrevia poesia, eu não sabia se eu escrevia diário, se eu escrevia um romance, então eu não sabia muito como expressar essa minha vontade de ser escritora. Aí quando eu fui tentar vestibular, no terceiro ano, eu comecei a fazer cursinho. E na época do terceiro ano a gente fica viciado em dissertação, né? E aí eu comecei a fazer cursinho e eu lembro que eu fui recorde do cursinho como a aluna que mais entregava redações para serem corrigidas, né? Porque eu gostava muito de escrever, tinha os temas, às vezes eu inventava, pegava na internet e acabava parando de estudar física ou matemática para poder estudar, fazer propostas de redação. Tanto que eu acabei até fazendo amizade, né, com a professora de redação. Eu decidi fazer letras, fiz letras na UFMG. Quando eu estava lá dentro, eu acabei sendo amiga dela, né? Eu fazendo graduação e ela fazendo mestrado. Bom, então eu decidi, né, no final do terceiro ano, pelo curso de letras. Bom, então eu entrei no curso de letras da UFMG em 2002. Fui fazer a licenciatura dupla em português e italiano. Eu acabei indo para essa licenciatura porque eu tinha muito desejo de ler a Divina Comédia no original, o que de fato acabou acontecendo mais tarde no curso. E ali na UFMG, no curso de letras, eu lia e escrevia muito. Mas não eram textos criativos, né? Eu escrevia mais, era resenha, artigo, trabalho de final de curso, nada muito autoral ou criativo não, né? Foi na faculdade de educação, lá em 2006, quando eu estava terminando o meu curso de letras, que eu tive assim, o primeiro gatilho para me definir que eu queria ser escritora. Foi o seguinte, eu estava terminando o curso de letras, então eu estava licenciatura, então eu estava fazendo a disciplina de prática de ensino da língua portuguesa na FAI, Faculdade de Educação da UFMG. E aí a professora, que se chama Zélia Vessiane Machado, que é uma pesquisadora, uma professora maravilhosa, ela pediu à turma um trabalho um pouco diferente, que eu fiquei meio assim sem saber como é que eu ia fazer. Ela pediu a gente para escrever uma crônica sobre como que a literatura tinha entrado na vida da gente. Aí eu fiquei meio atônita, assim, porque eu nunca tinha escrito uma crônica,
né? Eu já tinha escrito resenha, relatório, artigo até, mas crônica mesmo eu nunca tinha escrito. Então eu pensei assim, como que eu vou fazer esse trabalho? Mas aí eu pensei, mas eu sempre fui uma grande leitora de crônica, né? Desde aquele tempo que eu frequentava a Biblioteca Pública Luiz de Bessa, eu sempre lia muito crônica. Então o que eu pensei em fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou meio que imitar os autores que eu sempre gostava tanto, os cronistas que eu admirava tanto, e vou misturar ali com o jeito que eles têm de escrever, o meu próprio jeito de escrever. E aí eu consegui escrever minha primeira crônica em 2006, lá naquele curso, e aí acabou chamando a atenção, porque a professora Zélia gostou muito do texto e quis ler para a turma toda. Aí eu fiquei assim meio envergonhada, mas assim, com aquela coisa assim, envergonhada, mas ao mesmo tempo super feliz, porque finalmente eu tinha encontrado um gênero com o qual eu podia me expressar, né? Que era uma mistura de literatura, jornalismo, aquela coisa da crônica. Então, desde então, eu já escrevi assim dezenas de crônicas, né? Já tive crônicas publicadas em jornal, em website, e em 2014 eu fiz uma compilação de algumas crônicas e publiquei meu primeiro livro de crônicas, que é A Chegada do Outono, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Então deixa eu falar um pouquinho para vocês sobre alguns dos meus livros, né? Principalmente os livros que são autorais e um pouco mais literários. Eu tenho livros acadêmicos, né? Participação em capítulo, não são tantos assim, né? Porque eu ainda estou no processo de doutoramento, mas já tenho alguns livros no âmbito acadêmico. Só que hoje eu vou falar com vocês aqueles que são mais realmente de criação literária e uma tradução. Então, o primeiro livro que eu vou contar para vocês a história dele é uma tradução. Eu não estou com o livro aqui, porque hoje em dia ele é mais e-book, mas ele é a tradução desse livro aqui, que é de uma escritora norte-americana chamada Temple Grandin. Ele chama em português Mistérios de uma Mente Autista, em inglês ele tem o nome de Thinking Pictures. Bom, o que aconteceu? Em 2008 e 2009, eu morei nos Estados Unidos. Eu fui fazer aquele programa que se chama Au Pair, que você vai para o exterior como babá de uma família estrangeira e a família custeia seus estudos, paga pelo seu trabalho como babá e te dá a casa, moradia, tudo que você precisar no exterior. É um programa de intercâmbio. E aí eu fui para os Estados Unidos, eu morava em Chicago, e eu morava numa casa e cuidava de 3 crianças. Um menino de 8 anos, um de 5 e uma menininha de 3 anos. E esse menino de 8 anos, ele estava dentro do espectro do autismo. Ele era diagnosticado com síndrome de Asperger, que é um tipo de autismo de alto funcionamento. Bom, e aí ele chama, né, Graham. E aí observando o Graham e vendo como que o autismo é interessante, né, como que tem as questões sociais, as dificuldades, mas ao mesmo tempo tem essas coisas extraordinárias que as crianças fazem, né, de decorar as coisas, de ter uma inteligência muitas vezes fora do normal. Então eu fui instigada a começar a ler sobre o autismo. Então naquele tempo nos Estados Unidos eu li muitos livros sobre autismo, muitas biografias, muitos livros técnicos, muitos relatos de mãe, e até que eu me deparei com essa autora, que é a Temple Grandin, que ela por si é autista, e ela é uma professora da Universidade do Colorado, ela é zootecnista, é doutora, né, PhD, e ela conta como que a mente autista funciona. Então eu comecei a pesquisar se aqui no Brasil tinha obras publicadas da Temple Grandin. E para minha surpresa, e um pouco não tinham muitas obras publicadas. Tinha apenas 2 livros. Então eu vesti a máscara da coragem e escrevi para ela, mandei uma carta naquela época, me oferecendo para traduzir um livro e conseguir uma editora para traduzi-la no Brasil, para publicá-lo. Para minha surpresa, e assim, na verdade, foi um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida, quando ela me telefonou, era praticamente um ídolo, né, ligando para mim,
e ela me deu, né, me doou os direitos da tradução para o português desse livro, Thinking Pictures, para eu publicar no Brasil, tanto em formato de livro quanto como website. E isso foi uma coisa extraordinária, porque era um livro que era best-seller nos Estados Unidos e Canadá. Então eu comecei a traduzir freneticamente o livro, trabalhei 6 meses nos Estados Unidos, depois voltei para o Brasil e trabalhei mais 6 meses na tradução dele. Terminei, passei por um profissional de revisão para revisar. E aí coloquei meu original debaixo do braço, né? Digamos assim, né? Virtualmente também mandei vários originais e comecei a procurar uma editora que publicasse esse livro. E aí foi uma grande decepção, porque eu recebi muito não, muita porta na cara, porque é muito difícil para um autor iniciante publicar um livro. Até que eu procurei deputados que trabalhassem com a causa do autismo, procurei uma APAE, mas não consegui dinheiro para traduzir o livro. E eu tinha autorização para publicar em um website, mas eu queria o livro, sabe? Queria sim ter o livro materializado. E aí o tempo foi passando, eu passei no concurso do Cefet em 2010, e em 2011, participando de um evento no Pós-Link, eu assisti uma palestra que falava sobre edição independente. E naquela palestra eu descobri que eu poderia procurar me instruir e publicar o livro de forma independente. Então, em 2011, eu consegui publicar esse livro pela plataforma Clube de Autores e desde então eu tenho obtido assim, muita satisfação com a publicação dele. Né? Já vai fazer 10 anos que ele está publicado e até hoje eu recebo depoimentos de pessoas autistas que leram, que se identificaram, de mães, de pais, de familiares. Então, assim, eu considero esse meu primeiro livro, embora ele não seja autoral, mas sim uma publicação por um valor afetivo, porque eu tenho tanto amor por essa tradução, eu fiz ele assim com tanto empenho, que é como se ele fosse meu. Então esse é o meu primeiro livro publicado. Bom, agora eu vou contar para vocês a história do meu segundo livro. É o meu primeiro livro autoral, é o meu segundo livro publicado, que é esse aqui, A Chegada do Outono, que eu publiquei em 2014. E é muito engraçado, porque esse livro, ele surgiu de um acidente tecnológico, que é o seguinte: depois que eu comecei a escrever crônicas, lá depois da aula da professora Zélia em 2006, eu mantive durante muitos anos um blog, numa plataforma de blogs que se chamava Multiply. Bom, em 2013, o Multiply saiu do ar. Eu não sei o que aconteceu, a plataforma sumiu e todo mundo que tinha registros ali perdeu tudo o que tinha. E eu fiquei desesperada, porque eu tinha um blog há muitos anos, eu tinha muitos textos ali. E aquilo foi assim, como se tivesse me arrancado um filho mesmo. Então eu pensei assim, gente, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu comecei a vasculhar nos vários computadores que eu tive durante aqueles anos, nos e-mails, né, impresso, para ver se eu conseguia resgatar um pouco daqueles textos que eu tinha confiado na nuvem como protegidos. E aí que eu publiquei esse livro, A Chegada do Outono. Eu não consegui resgatar tudo, mas o que eu consegui resgatar, eu fiz uma edição e aí eu publiquei esse livro em 2014. E eu estava grávida da minha filha mais velha, a Maria Luísa, estava terminando o mestrado, então foi uma loucura, mas eu fiquei muito feliz de publicar esse livro e a minha família adora. Assim, não é um livro famoso, obviamente, eu costumo brincar que eu sou a escritora mais famosa da minha família, né? Meus tios, meus primos, meus pais, meus irmãos, eles adoram esse livro porque tem muita história da nossa infância, né? Tem muitas narrativas de viagem, né? Crônicas de viagem, de quando eu morei nos Estados Unidos, das minhas observações ali daquele mundo diferente. Então, foi isso, né? Meu primeiro livro. Aí eu me tornei mãe em 2014. E aí quando a gente se torna mãe, é uma vida completamente diferente. É um divisor de águas na vida da gente, né?
A minha filha Maria Luísa nasceu em 2014, e aí quando foi 2015, quando ela estava com um pouco mais de um ano e ela já entendia histórias, eu comecei a contar historinhas para ela à noite antes de dormir e a ler livrinhos para ela. E aí eu redescobri a literatura infantil, que eu tanto gostava quando eu era criança. Eu lembro, por exemplo, de ficar lendo para ela o livro Ou Isso Aquilo, e ela absolutamente encantada com as rimas, com a poesia da Cecília Meirelles, e eu mais encantada ainda. E aí eu pensei assim, nossa, eu preciso escrever para criança. E aí eu comecei a escrever poemas para criança, baseados na minha filha Malu, descrevendo ali o desenvolvimento dela, né? Escrevi sobre quando ela aprendeu a falar, sobre quando ela aprendeu a escrever, o nome, vários poeminhas. Até que um dia eu tive uma ideia para um livro infantil, que é esse aqui, que foi meu primeiro livro infantil, que se chama A Turma do Berço. Que foi o seguinte, a Maria Luísa, minha filha Malu, ela estava naquela época que é muito comum para crianças de pedir para ir dormir na casa dos pais à noite. E aí eu e meu marido, a gente ficava naquela luta, né, de fazer ela dormir no berço. E aí uma paciente do meu marido, ela deu uma dica para ele que eu achei assim muito legal, que ela falou o seguinte, olha, coloca uns brinquedinhos fixos no berço e fala com ela que eles moram ali e que eles estão ali para proteger ela. E aí ela vai acreditar naquilo e vai perder o medo. Aí na hora que eu ouvi isso, sabe quando vem aquele coisinha da ideia assim, veio assim a lâmpada da ideia, eu falei assim, isso dá um livro. E aí eu escrevi a história, né, fui trabalhando naquilo e escrevi a história da Nina, que é uma menininha, um bebê, baseado na minha filha Maria Luísa, e de 4 brinquedinhos que moram no berço dela e que estão ali com a missão de fazê-la acostumar a dormir no berço. E eu procurei um ilustrador, sob indicação de um professor do Cefet, e encontrei o Gilson Ribeiro, que é a pessoa que ilustrou esse livro. Depois procurei uma editora, uma pessoa que é editora, né, que é a Letícia Santana Gomes, que inclusive é egressa do nosso curso de letras do Cefet e aluna do doutorado no Pós-Ling, e ela fez o projeto gráfico de diagramação do livro e a gente lançou em março de 2017 esse livro aqui. E eu já fui na televisão falar sobre ele, já fiz palestras e assim, foi uma alegria muito grande ter meu primeiro livro publicado infantil. Bom, então para terminar nosso papo, eu vou falar sobre o meu último livro infantil, que é esse aqui, é o Vovó Tá Esquecida, que tem causado assim um impacto muito grande nas pessoas que leem, que me dão feedback da leitura, porque é um livro que ele trata de um tema delicado, mas numa linguagem para criança, né? E como que ele surgiu? Bom, para muitas pessoas que me conhecem, né, sabem que a minha mãe, Luísa, Dona Luísa, ela teve Alzheimer, né? E esse livro, ele surgiu das minhas observações de como era a relação entre a minha mãe, Luísa, e a minha filha, Maria Luísa, no início do Alzheimer da minha mãe. Por quê? Porque naquela época, a Malu, ela tinha mais ou menos uns 4 anos, 4 e meio, 5, e a minha mãe estava no início do Alzheimer, então ela apresentava características tanto de adulto, né? A Malu olhava ela assim, ela olhava, bom, é um ser humano grande, que já tem filhos, é maior do que eu, mas ao mesmo tempo, na cabecinha de criança da Malu, a minha mãe também apresentava características de criança. Por exemplo, ela precisava ser ajudada para trocar de roupa, para sentar, ela gostava de brincar, que é um traço do Alzheimer em alguns casos. Então a Malu uma vez me perguntou assim, mamãe, a vovó Luísa é adulto ou criança? E aí eu falei assim, gente, veio de novo a lâmpada. Isso dá um livro. Então eu fiz esse livro, que eu resgatei a Nina, coloquei ela de novo, e ela volta agora com 5 anos, tentando entender se a vovó é adulta ou criança. E eu fiz esse livro já um pouco mais madura, fiz cursos de escrita autoral
mostrei o original para vários profissionais da área e comecei a me inspirar em autores que eu gosto, que eu admiro, que conseguem fazer uma literatura infantil que tem mais de uma camada de leitura. Ou seja, a criança vê uma coisa e o adulto vai ver mais coisas, por causa do texto, ou da ilustração, ou dos dois. Então, a primeira coisa que eu tinha certeza na minha cabeça é que eu não queria que fosse um livro triste. E realmente ele não é um livro triste. Então, em momento algum, fala-se a palavra Alzheimer. Ela não é mencionada. Então, a menina fica ali com dúvida porque que a avó é diferente e ela vai mostrando o que a avó faz, que é de criança, e o que a avó faz, que é de adulto. E esse livro ele teve assim, uma repercussão muito grande. Eu fui até na TV Minas, no programa Brasil das Gerais, falar sobre ele. Já dei algumas palestras, inclusive para casa de repouso, né, para pessoas que trabalham com idosos, em termos assim, de falar qual que foi a minha experiência da minha mãe com Alzheimer, de ter crianças na família. E a minha mãe, ela faleceu em maio agora de 2020, em decorrência do agravamento do quadro de Alzheimer. E hoje esse livro ele ficou assim meio que um relicário, né, para minha família. Até tem uma foto dela, vou mostrar para vocês, como uma forma da gente homenageá-la e lembrar dela, né? Em vez da gente sofrer, na verdade a gente fez ali um ato de registrar um momento da vida dela. E isso foi muito bom. Bom, então é isso, gente. Essa é a minha trajetória, um pouco dela como escritora. Incentivo a todos os jovens, todos mesmo adultos, que tiverem uma ideia guardada na gaveta ou no arquivo de computador, que procurem publicar, que procurem satisfazer esse desejo de publicar um livro, porque publicar um livro e ver ele assim, né, na sua mão, é uma das coisas mais gratificantes do mundo. É como ter um filho, né? É uma coisa sem igual. Então, se você tem um desejo de publicar um livro, mesmo que seja de forma independente, não deixe esse desejo ficar em você. Transforma em ação e deixa o mundo ser abençoado aí com o seu talento, seja qual for o seu talento, tá bom? Então, um abraço, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.